Torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Difícil, né? O jogo complicado contra a equipe do Grêmio, sabia-se das dificuldades fora de casa, os desfalques do Náutico para o jogo desta noite e o Náutico acabou sendo derrotado por 2-0, um resultado que joga o Timbu mais uma vez para a zona do rebaixamento da Série B. E a gente vai falar um pouco dessa partida, né? Do que foi esse 2-0 do Grêmio, né? Um Náutico cheio de jogadores, né, fora, né? Mais uma vez o Roberto Fernandes, né, tendo jogadores importantes que não foram opções para essa partida. Mesmo assim, o Náutico mandou a campo a mesma formação que vinha dando certo nas últimas partidas, com 3 zagueiros, com o Jean Carlos mais adiantado, mas a diferença técnica foi gritante. A gente viu um Grêmio imponente dentro de campo que fez valer o resultado, saiu no lucro até o Náutico com 2-0 sofrido, né, do placar final, né, poderia ter sido um resultado ainda mais elástico pelas chances que foram criadas pelo time da casa. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nos nossos vídeos. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. O Náutico começou até, né, acredito que até os 8 minutos da primeira etapa com uma postura aceitável. A gente viu um Náutico que estava acelerando o jogo, né, buscando as investidas pelos lados, né, chegou a finalizar 2 vezes, um cabeceio com o Richard Franco, depois uma chegada com o Jean Carlos, mas acredito que dos 10 em diante, né, depois daquela bola na trave, né, um arremate do Vilha Sante, que a bola bate na trave do goleiro Lucas Perry, o Grêmio toma as ações do jogo e não mais a solta. O Grêmio foi dominante, o Náutico recuou muito as suas linhas de marcação. Lá na frente, o Náutico não estava conseguindo segurar a bola com o Geovânio. Geovânio não fez um grande jogo, né? Não foi uma peça participativa assim como no jogo passado, por exemplo, diante do Novo Horizontino, né? Foi um Geovânio mais acanhado que pecou bastante na lentidão lá na frente e também não conseguiu reter essa bola quando o Náutico precisou. Pedro Vitor começou muito mal a partida, né, errando passes, errando posicionamento, o gestual técnico dele, né, sendo desfavorável até para a própria marcação do Rodrigo, o lateral da equipe do Grêmio, que estava de encontro, né, ao Pedro Vitor, que estava caindo praticamente como um ponta, hora como um lateral, fechando o lado esquerdo, né, o Náutico com uma linha de 5, né, e foi outra peça deficitária. O Náutico foi para o risco hoje, ser um cabeça de área, né? Não apostou no zagueiro como a gente estava prevendo, apostou na presença do Luiz Felipe, né? Que é um garoto formado em casa, até começou bem, não vi uma partida ruim do Luiz Felipe, a questão foi características mesmo que ele não possui de um cara marcador, né? O Náutico acabou pecando nesse aspecto, né? E viu um atleta que tomou um amarelo, poderia ter sido expulso, né? Pelo excesso de faltas. O Braulio acabou até deixando passar, né, essas faltas que foram cometidas pelo prata da casa. Depois ele sai e entra o Nascimento, pouco muda, porque a gente sabe que o Nascimento tem, né, praticamente características parecidas, né, não é um primeiro volante. Náutico perdeu o Ralf, perdeu o Djavan e viu, né, a equipe do Grêmio tomar o meio de campo, né, pela falta de um cara de mais combate. O ponto que a gente quer destacar também é que em nenhum momento, embora, né, o Náutico já tenha utilizado o Richard Franco nesta temporada como um primeiro volante, em nenhum momento ele voltou para ser esse cara da contenção, né? Isso mostra, isso evidencia que Richard Franco, de fato, com o Roberto Fernandes, vai ter essa liberdade, né, de sair, de chegar junto ao Jean, de trabalhar com o Vitor Ferraz, que hoje funcionou como um volante, né, de saída, um cara que segurando a bola, né, pudesse gerar espaços ali para o Náutico sair trocando passes, né, buscar esse contragolpe, um cara de mais qualidade, né, mas a gente viu essa deficiência sim, né, de um Náutico que ainda carece de um primeiro volante, de um cara da marcação. Vai precisar, lógico, 2 peças desse setor ficaram de fora, mas as 2 já não correspondem. E hoje foi uma diferença gritante, né?
no funil da defesa do Náutico, que é onde se posiciona o primeiro volante, a gente viu nessa brecha, nessa lacuna, que não foi preenchido por nenhum jogador que esteve em campo. E depois o Roberto Fernandes, já no fim da partida, o Grêmio já estava com 2-0 depois do gol marcado pelo Bruno Alves. Ele coloca aí 2 atacantes em campo, né? Coloca Robinho, coloca Júlio, tira aí jogadores de defesa. Não digo nem que foi por tudo ou nada, né? Até porque já era a reta final do jogo. Foi mais para descansar mesmo alguns atletas, alguns jogadores que estiveram em campo, né? E pelo menos o 2-0 aí na conta, de forma negativa, é bem verdade, mas poderia ter sido mais, porque o Grêmio desperdiçou muitas oportunidades, né? O Diego Souza pelo menos perdeu ali uns 2 gols que poderiam ter aumentado essa vantagem da equipe do Grêmio. E cá para nós, minha gente, é como a gente citou, né, há pouco. A diferença ela é gritante, né? O Grêmio tem uma equipe bastante qualificada, né? O panorama hoje do G4 são de equipes que pontuam com muita frequência, né? Dificilmente esse cenário será alterado, né? Eu particularmente não enxergo isso mais nesse finalzinho de turno e começo do próximo. São 2 equipes que estão bem na competição e que podem normalmente saírem com esses acessos. O Cruzeiro está muito bem encaminhado, o Vasco da Gama também fazendo uma campanha consistente, principalmente em jogos em casa. O Bahia hoje chegou a estar perdendo para o Vila, mas depois conseguiu o empate fora de casa, é um bom resultado pontuar longe de casa, e o Grêmio fez o seu dever. Já abre uma diferença, de 6 pontos em relação ao quinto colocado. Para você ver a importância, de se vencer os jogos em casa, de ter essa regularidade. O Grêmio que hoje chegou ao 11º jogo seguido, sem saber o que é perder. Então isso faz com que a equipe tenha essa ascensão e tenha essa estabilidade dentro do G4. Mesmo com a 4ª colocação, mostra muito que a briga lá em cima, dessas 4 equipes, é uma briga diferente em relação aos demais concorrentes da competição, que sofrem com a irregularidade e com também a escassez de peças em seus elencos. A gente viu as reposições do Grêmio, o Roger Machado colocando Lucas Silva em campo, atuando com garotos formados na base como o Matheus Sarará, um bom valor. Então assim, de fato, foi um Grêmio dominante, um Grêmio que fez o primeiro gol depois de 42 minutos, depois de praticamente meia hora de muita pressão, chegou ao gol marcado com o Ferreira, um cara que passou muito tempo no departamento médico do clube. E no segundo tempo, o gol marcado pelo Bruno Alves para sacramentar a vitória do Grêmio, merecida vitória do Grêmio, diante de um Náutico que sofreu. Hoje, infelizmente, sofreu, já estava no script, já era esperado, e a gente percebe que o Náutico vai precisar, além dos reforços que já foram contratados, precisa ainda de alguns outros ajustes para tornar essa equipe competitiva a ponto de brigar ali no meio da tabela. Se estabelecer inicialmente no meio da tabela, é o que a gente sempre destacava aqui. O Náutico se afastar da parte de baixo, tentar ficar no meio da tabela aí por um bom tempo, para quem sabe o campeonato lhe oferecer uma condição melhor. Mas até pelos os erros, as falhas cometidas pelo Náutico ao longo desse percurso do primeiro turno, se estabelecer na Série B este ano para tentar algo de mais positivo em 2023, seria o caminho mais plausível para o Náutico, depois de uma derrota, que se criou até uma expectativa. Depois do jogo contra o Novo Horizontino, o torcedor estava aguardando hoje uma resposta num jogo mais difícil. Essa resposta era complicada de vir, não veio, e cá para nós agora levantar a cabeça e pensar no próximo jogo, na verdade nos 2 próximos jogos, porque são 2 equipes que estão próximas do Náutico na classificação, tanto a Chape, um jogo que acontece domingo à tarde nos Aflitos, como também o jogo contra a Ponte Preta, o Náutico reencontrando Hélio dos Anjos num jogo em Campinas. Comenta à vontade, torcedor alvirrubro, deixa a tua opinião sobre essa diferença técnica das 2 equipes, diferença de orçamento, diferença de tudo, que culminou nessa derrota do Náutico fora de casa para a forte equipe do Grêmio, 2-0 na Arena. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos e vem com a gente. Até mais!